Avançando agora para a terça-feira, nós vamos encontrar Jesus num outro momento. E este é um daqueles momentos também interessantes, uma das histórias, quem sabe, mais pregadas, mais faladas dos evangelhos, que é o encontro deste jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, e ele, muito possivelmente, ele deve ter assistido essa cena de Jesus com as crianças, e ele então vai ao encontro de Jesus, ele corre ao encontro de Jesus, e ele se ajoelha diante de Jesus, e ele pergunta: mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que interessante, a busca dele era uma busca sincera, e Jesus se comoveu com a sinceridade dele, e ao responder a ele, a sua pergunta, o que ele deveria fazer, Jesus cita os mandamentos da segunda parte do Decálogo. Cita e deixa, curiosamente, ele deixa o honrar o pai e mãe por último. E ele diz: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus está conduzindo os pensamentos dele, então vem aqui um momento dramático nessa conversa, quando Jesus, quando Marcos, e é curioso que somente Marcos registra isso, de que Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus sentiu por ele um sentimento profundo e um desejo tremendo de salvá-lo em amor. E Jesus diz: olha, então te falta uma única coisa, vai, vende tudo que você tem. E ele se retirou triste. Interessante, esse verso 21, ele nos provoca aqui algumas reflexões, porque ele nos leva a pensar numa palavra, e a palavra é prioridade. Quando este jovem que cumpria os mandamentos, e eu não duvido que ele obedecesse os mandamentos, e o autor também favorece essa ideia, ele nos leva nesse caminho, mas no seu íntimo, no íntimo da sua alma, havia uma outra prioridade que ia além da pessoa de Deus, além do reino de Deus, que era o seu próprio reino, as suas próprias posses. Ele, na verdade, quando Jesus mostra a segunda parte do Decálogo, os últimos mandamentos, e ele diz que cumpre tudo, mas ele não podia dizer que obedecia o primeiro mandamento. Jesus não quis confrontá-lo de uma maneira direta a respeito da transgressão deste primeiro mandamento. Ele tinha um outro Deus, sim. O Deus dele era a riqueza. Ele já tinha um reino que para ele era mais interessante, que era o reino que ele havia conquistado. E ele agora faz uma análise, faz uma avaliação a respeito deste reino. O reino que Jesus lhe oferece não lhe parece agora mais tão interessante quando comparado ao reino que ele havia estabelecido para si próprio. Prioridade. Qual é nossa prioridade? Nossa prioridade verdadeiramente é o reino de Deus? Essa é uma pergunta que nos confronta. Jesus já havia mencionado lá, registrado por Mateus, lá em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E muitas vezes para nós é difícil entender e viver à luz desta palavra do Senhor Jesus. Quais são as minhas prioridades? E podemos pensar também nesta expressão que Jesus usou com ele: uma coisa te falta. E ao olharmos para a nossa vida, eu poderia perguntar para mim mesmo: Hélio, o que te falta? O que te falta? Você, meu irmão, minha irmã, que coisa falta na sua vida? Que coisa falta em relação a dar prioridade ao reino de Deus na sua vida, para a gente pensar. E na sequência, ele se retira triste, e o autor gasta mais tempo nesta lição da terça-feira, comentando a reação dos discípulos, que no entendimento deles eram homens pobres, lutadores. A riqueza era uma bênção de Deus e quase que uma garantia absoluta para a eternidade. E Jesus disse: olha, quão difícil será um rico herdar o reino de Deus. Não que o reino de Deus esteja fechado para pessoas ricas, não que o reino de Deus, a eternidade é feita apenas para os pobres, fora de questão qualquer uma dessas duas possibilidades. O reino de Deus é para todos. Todos são chamados, todos estão convidados para serem membros do reino de Deus. A questão é a nossa resposta. Os extremos são perigosos, sempre perigosos.
Os ricos acabam não sentindo necessidade do reino de Deus porque eles possuem tudo. Já os extremamente pobres acabam fazendo disso também um motivo de amargura, de inveja no seu coração. Então esses extremos são sempre problemáticos e perigosos. E aqui vem a pergunta, nesse mesmo dia, nesse mesmo trecho, vem a pergunta muito interessante. E Pedro aqui vai dizer, então, quem é que pode ser salvo? Quem é que vai se salvar? Quem é que vai se salvar? Veja, que farei para herdar a vida eterna? Quem pode ser salvo? Duas perguntas muito interessantes para nossa consideração. E Jesus então faz aqui uma afirmação muito interessante. Ele diz, olha, para os homens muitas coisas não são possíveis, mas para Deus tudo é possível. Esta afirmação de Deus é realmente fantástica. Para Deus tudo é possível. Você já considerou em contato com algumas pessoas, imaginando que aquela pessoa, jamais aceitaria a mensagem de salvação e depois você se surpreende com a aceitação da pessoa? Você já considerou que certas pessoas você não acredita que um dia pudessem ser transformadas e isso vem acontecer? Não nos esqueçamos, irmãos, não julguemos as coisas da eternidade, as coisas do reino de Deus, por aquilo que é aparente aos nossos olhos, por aquilo que é perceptível aos nossos olhos, pelos parâmetros humanos. Vamos considerar, queridos irmãos e amigos, as perspectivas espirituais pela visão espiritual. E a visão espiritual é que para Deus não há impossíveis. Não sei se você vem lidando com alguma situação, orando, intercedendo por alguém já há tantos anos, que resiste a entregar o coração a Jesus, que endurece o seu coração. Não desista, meu querido irmão, minha querida irmã. Sigamos em oração. Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Sigamos orando em favor destas pessoas, porque para Deus tudo é possível. Interessante, irmãos, que Pedro diz, Senhor, então o que nós ganhamos ao deixar tudo para te servir? É uma pergunta meio estranha, mas é importante, interessante que nós também a consideremos, porque não é costumeiro nós fazermos essa pergunta, mas é interessante que nós a estudemos, dizendo, Senhor, então nós deixamos tudo. Sabe, queridos irmãos, Jesus então responde, olha, todos aqueles que tiverem deixado, e ele cita ali várias coisas em renúncia e sacrifício, casa, pai, irmãos, mãe, irmãos, receberão 100 vezes tanto nessa vida e ainda mais a vida eterna. É claro que Jesus não está fazendo aqui uma afirmação de vantagens materiais, como alguns evangélicos acabam pensando e acreditando que seja assim. Não é sob a perspectiva material que Jesus responde. Jesus está se referindo à bênção centuplicada da alegria de aceitar o chamado de Cristo, de servir na obra de Cristo, de ser instrumentos de Deus. Se você já serviu a Deus, se você já se viu como um instrumento de Deus para salvar, para ajudar uma pessoa que fosse ou que seja, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve essa experiência, talvez fique um pouco mais complicado para você entender isso. Mas é desta bênção que Jesus está dizendo, e é isso que Jesus deseja que cada um de nós experimente, a alegria da renúncia e do sacrifício em favor da salvação de alguém que necessita. Eu quero aqui deixar um apelo especial para você, meu irmão, minha irmã, para que você não deixe de considerar que o sacrifício feito por Cristo nesta vida tem a sua recompensa. Não é uma recompensa material, mas é uma recompensa espiritual, e ele nos acena, ele nos aponta para a vida eterna. Que Deus me abençoe e abençoe a você a não desanimarmos nessa nossa caminhada, de aceitarmos o chamado de Cristo e com o sacrifício renunciarmos àquilo para o qual Ele nos chama a renunciar e olharmos com perspectiva a bênção da eternidade que Ele nos oferece. Aqui então, pomos um ponto final na lição da terça-feira.